Delegação está no Peru, lá em Arequipa, voo fretado, conforme tinha dito aqui. Joga amanhã, né? Viajou ontem. Joga amanhã, 7 horas da noite, horário de Brasília. Claro que nós vamos transmitir aqui no Fanático Vascaíno, vai ser olho na TV e conectado no Pai, só vai passar na Paramount, então Paramount Plus, você vai ter o jogo lá em vídeo, né? Mas a imagem é lá, ok? Mas o áudio aqui é com a gente, vídeo e áudio meus. O jogo a gente vai assistir ali, vamos assistir junto, mas a narração é com o Pai aqui. É que é diferente, aqui tem uma emoção que ninguém traz, né? Ninguém traz mesmo. Bom, delegação foi com novidades em relação ao último jogo, em especial Souza e também o Esforça, 2 jogadores que não foram relacionados para a estreia do Campeonato Brasileiro diante do Santos, e eles viajaram também, até porque lá de Arequipa, amanhã depois do jogo, acabou tudo e tal, tomou banho, comeu, vou para São Paulo, porque quinta-feira desembarca em São Paulo, já tem treinamento, quinta e sexta no CT do Palmeiras, para enfrentar o Corinthians sábado, e aí retorna ao Rio de Janeiro logo após o jogo, marcado para 6h30 da noite, também no mesmo voo, no voo fretado, para que a delegação chegue e já treine domingo, porque terça-feira já tem Puerto Cabello, é a segunda rodada na Sul-Americana, vai ser assim, pauleira, quarta, sábado, terça, aí joga depois no outro fim de semana, no outro sábado, o clássico com, aliás, aí depois tem o Sport, né, aí tem outro jogo da Sul-Americana, meu amigo, não tem jeito não, é pauleira, porque tem Copa do Brasil no meio, é o calendário, é o que tanto a gente queria. Só que tem um detalhe nesse calendário. Tem um jogo com o Flamengo clássico e o mando do Vasco no primeiro turno é dele. E o presidente Pedrinho, no embarque com a delegação, em entrevista ao podcast Cruz Maltino, revelou que ontem enviou um ofício aos órgãos competentes, leia-se, CBF, BEP, né, que faz a segurança dos estádios, Corpo de Bombeiros, enfim, todos os órgãos envolvidos numa operação de jogo, para que comunique que o Vasco quer jogar com o Flamengo na sua casa. Já sabe de antemão que o BEP, jogos com Flamengo e Fluminense, ele não permite a realização em São Januário. Pelo confronto de torcidas, pelo histórico, ok. O que propôs o Pedrinho? Torcida única. Torcida única na ida, jogo em São Januário, torcida única na volta. Segundo turno, torcida do Vasco não vai ao Maracanã. É isso. Por que não joga no Maracanã, Azevedo? Porque quer jogar dentro da sua casa, diante do seu torcedor, pressionar o Flamengo, que nesse momento tem um time mais arrumado que o Vasco, então usar as armas que ele pode usar. Então, o Pedrinho pediu, e tem a sua razão, em utilizar São Januário, sim. Eu não consigo entender que Vasco-Corinthians pode rolar lá e Vasco-Flamengo não pode. A torcida do Corinthians não se dá com a torcida do Vasco. Vasco-São Paulo pode rolar em São Januário. Vasco-Palmeiras pode tranquilamente, até não será. Né? O jogo foi vendido para Brasília. Mas as torcidas se dão, Vasco e Atlético Mineiro, Vasco e Grêmio, mas tem algumas que não. E jogam lá, os times com as suas torcidas visitantes. Como foi no domingo. O Santos foi lá com a torcida visitante, teve confusão na torcida deles e tal. Mas Vasco, Flamengo, Vasco, Fluminense, a Polícia Militar não permite. O BEP fala, não pode e tal. Legal. Então o Vasco vai querer torcida única. É isso. Não tem jeito. Dia 19 de abril, anota na sua agenda, é o jogo. O Vasco espera, nessa semana ainda, ter uma resposta dos órgãos competentes para que a CBF possa marcar o jogo e indicar torcida única em São Januário. É isso, torcedor. Vamos lá, só uma reta final aqui para a gente falar ainda mais do jogo de amanhã. Antes, você já se inscreveu no canal? Já tá inscrito? Aí sim, papai. Não? Então, peraí, vou dar um tempo aí. Você tá em casa tomando café ainda? Não foi pro trabalho? Coisa linda. Então vai lá, se inscreve no canal. Opa! Dá essa moral pra gente, cara. É muito importante pro canal crescer cada vez mais. Preparação pro jogo de hoje. O único treinamento que vai acontecer para ambientação. Eu estive em Arequipa. Amanhã eu vou dar mais detalhes, mas em 2004, vou lembrar essa história para vocês, durante a Copa América. Eu, como jornalista cobrindo pela Rádio Globo, um ser humano que vai lá, não está acostumado, eu senti dor de cabeça quando cheguei, um pouco de falta de ar. Quando você sobe muito rapidamente escada, você fica ofegante, parece que você correu muito mais do que só aquele movimento que você fez, é normal. Os jogadores da seleção brasileira no início reclamaram, depois ambientaram, porque o Brasil ficou praticamente 15 dias em Arequipa, foi toda a primeira fase daquela Copa América vencida pelo Brasil em cima da Argentina, na final dos pênaltis, aquele gol do Adriano de virada e tal, vocês lembram desse jogo. Os jogadores relatavam que a bola fica mais rápida, o goleiro tem mais dificuldade porque a bola varia mais, e o Melgar está totalmente acostumado a isso. O estádio é bom, o Melgar é o líder do campeonato peruano, a última derrota aconteceu para o Cerro Porteño na Libertadores, por isso que ele veio para a Sul-Americana. O Melgar perdeu na terceira fase para o Cerro, aí ele caiu para a Libertadores, para a Sul-Americana. Se ele tivesse vencido o Cerro Porteño, estaria na fase de grupos da Libertadores. É um time forte que o Vasco vai enfrentar e bom para medir forças com o Vasco da Gama, que conseguiu de virada uma boa vitória em cima do Santos. Recebi muitos vídeos, inclusive do meu amigo Fábio Sormani, muita gente reclamando. Gente, é opinião.
Eu não concordo, você não concorda, mas é opinião. Então, meu amigo, opinião e bunda cada um tem a sua. O presidente do Santos achou um absurdo também. Não vencer, não ganhar os 3 pontos, inadmissível. Tá bom. É normal. E vindo de algumas pessoas ainda de fora do Rio de Janeiro, em especial de São Paulo, que tem ainda uma briga em relação ainda ao Eurico Miranda, que já morreu tem tempo, mas os caras carregam isso no coração. É normal. Daqui a pouco outros jornalistas de São Paulo vão descer a linha no Vasco. Nada diferente do que você já está acostumado, torcedor. Mas é contra tudo e contra todos. E para eles, a nossa resposta é em campo e fazendo o Censo Cruzmaltino, mostrando a nossa força, o nosso tamanho. censocruzmaltino.com.br. Eu já participei e quero que você participe também. Tamo junto, galera. Até mais tarde.